Parece claro que os antigos não conheciam a ideia de perdão. David Constant, que é um estudioso classicista de história antiga, de filosofia antiga, muito conhecido, né? Ele é muito taxativo a esse aspecto. Gregos e romanos perdoavam? Ele pergunta. Eu entendo que não. E, de fato, a noção parece ser mais ou menos desconhecida na filosofia e literaturas clássicas. Aristóteles, em sua retórica, opôs o conceito de ira ao de serenidade. Entendia Aristóteles que a ira era decorrente de uma ofensa, originada no desprezo do ofensor pelo ofendido, e sustentou que a melhor forma de apaziguar a ira de uma pessoa era o ofensor admitir o erro e mostrar que estava errado. No entanto, como explicou melhor Aristóteles, o essencial nesse processo era a clareza na manifestação de humildade do ofensor. Quer dizer, como é que eu vou mostrar a você que eu estou errado, né, para dissipar a sua ira? Eu devo mostrar, o fundamental, o mais importante era que eu mostrasse a minha humildade, a minha humilhação, e não um sentimento de culpa ou uma avaliação qualquer íntima sobre a natureza da ofensa. Isso porque considerava a ira decorrente de uma atitude de desprezo. Ao se rebaixar, você exibe abertamente o reconhecimento da superioridade da outra pessoa, e isso é exatamente o oposto de um desprezo. Poderia, sim, a ira ser transformada em serenidade e o conflito era encerrado naquela circunstância. Mas não apenas a humildade, em sua opinião, aplacaria a ira, mas também uma eventual demonstração de força poderia realizar esse objetivo, pois é impossível, como coloca Aristóteles, ter medo e ficar com ira ao mesmo tempo. A análise de Aristóteles sobre o apaziguamento da ira é, assinalou Constant, como vemos, focada inteiramente nas relações de status e poder, mas não em algum movimento interior de arrependimento ou numa discussão mais profunda sobre a razão dos erros humanos. Análoga abordagem do tema está posta em Platão. Como anotou Charles Griswold em seu estudo sobre a filosofia do perdão, que é um livro assim notável sobre vários aspectos, para Platão era evidente que o verdadeiro filósofo e sábio deve possuir uma vida norteada pelas virtudes. Logo, não é ofendido por ninguém ou por nada e, portanto, não tem por que perdoar. Ao mesmo tempo, uma pessoa que vive virtuosamente também não ofende ninguém e, portanto, não terá jamais que ser perdoada. O perdão, portanto, não é uma virtude e sua importância é bem relativa. É sabido, no entanto, que na Odisseia, em seu canto 4, Telêmaco encontra Helena. Telêmaco era o filho de Ulisses, né? Encontra Helena, responsável pela guerra de Troia, reunida a seu marido, Menelau, após um conflito. Embora tendo sido apaixonada por Paris e sua fuga junto com o amante ter sido motivo de tanta tragédia, Menelau e Helena aparentemente estão em excelente relação e nenhuma sombra do que ocorreu é perceptível entre eles. Vocês se lembram, né? Paris sequestra Helena e leva para Troia, Menelau fica irritadíssimo e por conta disso eles realizam aquela guerra que é a levar em consideração Homero, algo parecido com uma Segunda Guerra Mundial naquela região, dada a sua gravidade e a sua tragédia. Pois bem, Helena, depois do fim da Guerra de Troia, retornou a Menelau, né? E quando Telêmaco os encontra, eles viviam em total harmonia. Haveria aqui a experiência do perdão subentendida, não nomeada ou pensada? Não podemos deixar de concordar com os posicionamentos precisos de Aristóteles e Platão. De fato, a humildade diante de um ofendido é a forma pela qual se aplaca sua ira diante de nossa ofensa. E o exercício de força do ofensor é mecanismo pelo qual este também aplaca a ira alheia, isto é, através do exercício de seu poder ou pela demonstração da inexorabilidade da inferioridade do outro. Também não se pode deixar de considerar que o virtuoso
jamais se sentirá ofendido e dificilmente terá razões para ofender alguém, o que significa que o exercício do perdão nele é uma experiência quase desconhecida, ou embutida previamente no seu entendimento das limitações da condição humana. Mas este mundo clássico, sabe-se hoje, se desenvolvia em paralelo com outro mundo, o dos profetas de Israel. Os gregos da época de Platão e Aristóteles tinham vaga noção da existência dos judeus, pelo menos do ponto de vista literário. As informações hoje conhecidas dão conta da estranheza com que viam os israelitas, mas também de uma difusa admiração, pois informações já estavam correndo o mundo. Teofrasto, sucessor de Aristóteles, foi o primeiro a escrever algo sobre os hebreus, embora de forma um pouco confusa. Aparentemente teve dos judeus informações de segunda mão e avaliou seus rituais sacrificiais como singulares, mas percebeu que não tinham a mesma natureza que os sacrifícios entre os gregos. Tal particularidade dos sacrifícios, que lhe chegou de forma obscura, o fez entender que os judeus não comiam uma carne sacrificada. Informação errada, evidentemente. No entanto, o que provavelmente estava percebendo era a real excepcionalidade conceitual dos ritos israelitas, que lhe permitiu afirmar serem os judeus um povo de filósofos sacerdotes, denominação que será repetida por Clearco de Soles, no século IV a.C., e principalmente por Megástenes, entre 350 e 290 a.C. Os dois últimos farão referência aos hebreus, em sintonia com os indianos, como povos dotados de filosofia, ou, segundo Megástenes. Diz Megástenes. No entanto, todos os pontos de vista que foram expressos sobre a natureza entre os antigos, ou seja, os gregos antigos, também são expressos entre aqueles que filosofam fora da Grécia, entre os indianos pelos brâmanes e na Síria pelos chamados judeus. Assim, podemos dizer que as grandes transformações espirituais em curso, como diz Megástenes, na Síria, bem como na Índia, eram consistentes e brilhantes o suficiente para serem levadas em consideração por alguns gregos, embora fosse imprecisa a sua descrição. Como bem sabemos hoje, o que estava acontecendo entre os judeus era algo bem diferente do que um mero empreendimento filosófico, mas um movimento histórico de uma revelação divina destinada a mudar totalmente a natureza da condição humana. Nesse movimento, acima de tudo, ocorreu a revelação de um Deus verdadeiro e até então desconhecido em toda a sua grandeza e profundidade, embora talvez obscuramente intuído e desejado por muitos, e que trouxe ao mundo a esperança da salvação do ser, da obscuridade, da ignorância e da morte. Entre os elementos que emergiram nesse processo misterioso está a colocação entre os humanos de um tema até então formalmente desconhecido, embora talvez displicentemente observado como experiência mítica, como é sugerido na felicidade entre Menelau e Helena após o massacre de Troia. Esse tema absolutamente transformador é o tema do perdão. Deus o revela inserindo em uma rede libertadora de experiências espirituais que envolve o desenvolvimento de muitos outros conceitos relacionados, como observou Michael Morgan. Lei, pecado, sacrifício, justiça, misericórdia ou compaixão, arrependimento, expiação, purificação, perdão. E, dentro do universo de confusões em que se batiam os homens, ofendendo-se uns aos outros, necessitando da humilhação ou da força, para aliviarem sua ira e buscar uma serenidade instável, porque repousada nos padrões instáveis do mundo, Deus revelou que, como aponta Morgan, o principal ofendido pelo erro não é o homem, mas sim aquele que é injustiçado e aquele com quem um relacionamento foi rompido pelo erro, ou seja, Deus. É no relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem, que está o espaço para a experiência do perdão. Essa realidade, essa verdade impressionante, uma elevação até então não percebida da natureza do ser e do sentido da sua existência, perturbou demais Moisés, na medida em que dela se deu conta. Assim, no Horebe,
Depois de presenciar tanta ira e tantos desentendimentos entre os seres humanos, Moisés se dirigiu a Deus com esse louvor, em tudo memorável e central na história da revelação divina que até hoje abre as cerimônias de Yom Kippur. Ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. É Deus quem perdoa o homem, e ele é a fonte de sua serenidade. O tema já havia sido tratado antes por Deus, e Moisés o registra ao narrar a história de José. É interessante compararmos a história de José com a visão de Aristóteles e Platão sobre o tema da ira e da serenidade. Como nos lembramos, os irmãos de José se sentem ofendidos pelos seus sonhos, basicamente porque neles eles se veem menosprezados, já que todos eles são vistos se curvando diante de José. Tomados de inveja e ira, jogam o irmão no poço e depois o vendem a uns ismaelitas que passavam por ali, indo em direção ao Egito. Agem como Aristóteles previra ser a ação humana diante de um menosprezo. Em José se descreve, por outro lado, aquele personagem que Platão entenderá depois como um sábio. Por ser virtuoso, ele não se ofende com nenhuma das violências a que é sujeito e segue imperturbável, repleto de virtudes. Ao final, quando seus irmãos de novo o reencontram, dá-se um complexo e misterioso movimento. É certo que há medo nos irados irmãos, como houve em Jacó ao encontrar Esaú, e é certo que José diante deles se curva para serená-los. No entanto, há, por trás disso tudo, uma outra trama, que é de elevação espiritual. Nenhuma dessas formas aristotélicas funcionam como deveriam funcionar nessa narrativa. Não é para aplacar a ira que José se movimenta, é para reencontrar e amar. Vocês se lembram? Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Não é por medo que Israel, Jacó, aplaca o seu ressentimento. E subiu ao encontro de Israel, seu pai. Lançou-se a seu pescoço e chorou sobre seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. É o perdão que confere novo sentido às relações humanas e lhe desperta uma emoção elevada, meio de difusão do amor. E isso é atributo de Deus, porque o Deus de Israel perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E assim nós devemos fazer, não para aplacar a ira, mas para fazer com que o amor floresça, o amor de Deus que atravessa o mundo, inclusive pelas nossas almas e nossas consciências. Todo erro humano é erro contra Deus, acima de tudo, pois a ordem do mundo repousa na sua sabedoria. Essa palavra que de forma mística representa muito dos sentidos de ordenação do mundo e das relações entre os homens revelados ao povo de Israel. Pois a sabedoria é árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento, preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Não há dúvida, portanto, para as razões pelas quais os gregos tinham notícias misteriosas do que acontecia, entre aspas, na Síria. A palavra de Deus estava entrando lentamente no mundo, num novo e extraordinário mundo. E tinha razão Teofrasto, quando considerava as profundas diferenças entre os sacrifícios religiosos em Israel e entre os gregos. Ele entendeu que os judeus não comiam carne sacrificada. Talvez a informação estivesse errada, mas não o princípio essencial. As cerimônias sacrificiais tinham objetivos morais e espirituais e não temporais. A preocupação de Deus, ao estabelecer o serviço no templo, era de que os sacrifícios se tornassem momentos de experiência mística, de contato com o amor de Deus. Eram rituais que envolviam aprendizado e elevação moral e espiritual, e a experiência do perdão era central ali. Unia os homens a Deus, unia-os entre si. E assim encontramos no Pentateuco essas determinações tão essenciais na história da revelação de Deus aos homens.
Os animais eram levados ao sacrifício para expiar e absolver atos de transgressão e desvio cometidos contra Deus e contra os homens. E entre esses animais estava aquele cuja imagem adquirirá imenso significado na história da humanidade e transformará o mundo. Cita aqui Levítico 5, 17 e 19. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro, sem defeito, do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará a expiação do erro que cometeu sem saber e ser-lhe-á perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. Porque, diferentemente de Aristóteles, Deus explicou aos hebreus que as ofensas cometidas não eram ofensas cometidas aos outros, mas a Deus, a sua sabedoria. Essa mensagem colocou o homem no seu devido lugar no mundo, porque podemos e devemos nos curvar diante de Deus e mostrar que não o ofendemos. E estamos errados, mas não podemos aplacar seu desgosto com a nossa força. Porque, e aí eu cito um texto do Novo Testamento, a Epístola de Tiago, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Na complexa liturgia de expiação dos pecados, que funcionou por séculos, primeiro no Mishkan e depois no Templo de Jerusalém, havia, no entanto, uma cerimônia absolutamente central. E aqui eu cito Levítico 23. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, Yom HaKippurim. Tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. O Yom Kippur é provavelmente uma das mais antigas cerimônias religiosas do planeta ainda praticadas. Sua gravidade é absoluta e sua significação transcendeu o tempo. De fato, é momento de eternidade no suceder das gerações. Emmanuel Levinas, no seu estudo sobre o tratado do Talmud denominado Yoma, que trata exatamente do Yom Kippur, afirmou corretamente que o dia da expiação não traz perdão por sua própria virtude. O perdão não é separável da contrição ou penitência, da abstinência e do jejum, dos compromissos com aquilo que há de melhor. De fato, temos aqui o pilar mais antigo da mensagem de Deus aos homens. O perdão de Deus que acalma as consciências e purifica a alma, e que se espalha como bênção por sociedades e pessoas divididas, não se realiza apenas com o ato formal de se humilhar, de reconhecer o desprezo a Deus. Ele exige techuvá, que é arrependimento, literalmente retorno a Deus. Tefilá, reza, relação ritual com Deus, e tzedakah, caridade, literalmente justiça. Techuvá, tefilá e tzedakah. Nada mais distante aqui do que a dialética ira-serenidade de Aristóteles, ou o perfil do imperturbável sábio de Platão. O Yom Kippur nos coloca integralmente em contato com a sabedoria de Deus, com sua grandeza infinita, sua bondade e amor. Nada somos, porque seres alucinados e patéticos, e tudo somos, porque suas imagem e semelhança. Naquela época, o sumo sacerdote colocava, aí eu cito Levítico 16, ambas as suas mãos sobre a cabeça de um bode vivo, e sobre ele confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os colocava sobre a cabeça do bode, e os enviava a Azazel, ao deserto. Aquele bode levava sobre si todas as iniquidades dos homens, a terra solitária. Esse desaparecimento das dores que decorrem dos pecados é um dos objetivos desse dia.
é representada por essa jornada misteriosa do bode na direção da solidão do deserto, do esquecimento. Superar as marcas dos ressentimentos deixadas pelos pecados humanos, os nossos, os dos outros. Só é possível enviando-os para esse vazio de esquecimento, onde desaparecem, por obra de Deus. Deus é puro perdão. Se alcançamos a perfeita visão de nossos erros, arrependimento é ato que ajuda no amadurecimento da consciência, que é processo e que pode durar uma vida inteira. No Tratado Yoma, lê-se que as transgressões entre uma pessoa e Deus, Yom Kippur expia. Entretanto, as transgressões entre uma pessoa e outra, Yom Kippur não expia, até que o ofensor apazigue a outra pessoa. Como se pode distinguir as faltas com relação aos homens daquelas dirigidas a Deus? As primeiras, as dirigidas a Deus, são de natureza ritual, profundamente graves, ligadas à desobediência devida à palavra de Deus. A ordem universal que ele expressa pela sua consciência e que nos sinalizam desgraças infinitas. As segundas, dirigidas aos homens, são menores, são frutos das nossas vaidades e desejos, invejas, egoísmos, encantamento com o mundo. Nos anunciam desgraças íntimas, pessoais, que circulam na nossa experiência, na nossa existência miserável no universo. Mas, como discute corretamente também Levinas, e se o próximo não nos perdoar, Deus perdoa? Esse paradoxo deve ser resolvido de certo pela consciência humana. Devemos sempre perdoar nossos ofensores. Tudo fazer para não ofender e não poupar esforços em aplacar a ira alheia até o limite da sensatez. É no lento estabelecimento das conexões entre as ofensas a Deus e as ofensas aos homens, no caminho árduo pela sua superação, trilhamos essa complexa jornada do perdão, que é caminho de redenção. Não poderia ser mais complexa, embora sublime, a alternativa que Deus coloca a Platão e Aristóteles. O homem é paradoxo, mas a solução está no perdão e no amor que o movimenta. Os que se recusam a perdoar, recusam o perdão não para o outro, mas para si. Recusam a redenção divina. Pois, como mostrou José, perdoar é realizar a imagem de Deus em nós. A imitação de Deus é um objetivo mais íntimo e delicado humano. Cito Levítico novamente. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Dante Alighieri, na Divina Comédia, encontrou no limbo, no primeiro círculo do inferno, Homero, exatamente Aristóteles e Platão. Naquele lugar, escreve Dante, não ouvi sons de lamentação, somente suspiros, só havia mágoa. Parecia claro a Dante que a ausência de Deus petrificava os homens na amargura. Não havia perdão, pois o desafio do Yom Kippur é exatamente o de superar a amargura e o ressentimento, alcançar o perdão. Viver em um mundo sem compaixão, ternura, amor e perdão é perambular por um universo de infinita mágoa. Menelau amou e perdoou Helena, mas não fez o mesmo seu mundo. O destino de Helena após a morte de Menelau é incerto e polêmico nos mitos. Mas como ela poderia aplacar a ira decorrente de tanta violência, se só lhe restava se humilhar ou utilizar de força? Por isso é importante que possamos, nesse momento sagrado, pilar de uma transformação desejada pelo gênero humano e possível pela vontade de Deus, perseverar numa fé contínua na transcendente importância da compaixão, da ternura, do amor e do perdão. Porque pacificando Deus sua ira, expiando nossos pecados e obtendo seu perdão, nele experimentamos uma serenidade absoluta, paz eterna, que nós recebemos curvando-nos em sua presença. Dessa maneira ele nos permite entender e viver a trama necessária e redentora do mundo.